Boa noite, irmãos. Tudo bem? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelos louvores que já foram entoados, pelas orações que já foram dirigidas a Ti, Pai. Eu te peço nesse momento que o Senhor possa me usar, Pai, para que fale a Tua bendita palavra, Deus. Que não venha nada de um homem, de mim, mas que venha do Teu Santo Espírito, que o Senhor me use apenas para falar aquilo que o Senhor deseja falar e nada mais, Pai. Pois estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Te agradeço pela Tua palavra, Pai, e pela orientação que o Senhor nos deixa. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje é prosseguindo para o alvo. Quem tem algum alvo aqui? Todos nós temos que ter um alvo. Todos nós temos que ter um objetivo. Todos nós temos que ter uma meta. Esse mês nós estamos falando sobre missões mundiais e o tema é Vamos completar a missão. Uma missão que Cristo nos deixou, é uma missão exclusiva da Igreja do Senhor Jesus, de espalhar o Evangelho a toda criatura. Porém, essa enorme missão e essa importante missão, ela só será cumprida se nós tivermos um alvo a alcançar. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores missionários que o mundo já viu, chamado apóstolo Paulo. E ele nos mostra características e ele nos aponta coisas que ele tinha na sua carreira enquanto estava aqui e que nós temos que levar em consideração para que nós possamos cumprir essa missão, para que nós possamos completar essa missão. Porque ainda não está completa e nós temos muito a fazer. Porém, sem foco e sem um alvo, nós não completaremos essa missão. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, provavelmente no ano de 61 da era cristã, e provavelmente ele estava preso em Roma, os teólogos ainda não têm um local certo onde ele estava preso, mas provavelmente foi da sua prisão em Roma que ele escreveu essa carta aos seus irmãos de Filipe. Ele escreveu essa carta para agradecer a igreja, pois a igreja de Filipe era uma igreja que cooperava muito com o apóstolo Paulo nas suas viagens, no seu ministério. Era uma igreja que era muito generosa em ofertar para o apóstolo Paulo. Era um carinho especial que ele tinha por essa igreja. Então ele orienta os irmãos que eles teriam aflições, eles seriam perseguidos, mas o evangelho tinha que continuar progredindo, independente da situação, independente da perseguição que eles estivessem sofrendo, o evangelho continuaria a ser pregado, porque nós somos chamados para isso. E ele também chama a atenção da vida prática das pessoas. Ele diz que antes de nós pregarmos o evangelho tem que ser vivido e tem que ser visto nas nossas vidas. Ele bate na tecla do testemunho, do bom testemunho.
das pessoas olharem para você e ver que em você há algo diferente, há uma conduta, há uma ética. O Evangelho não é apenas palavras lançadas, mas um estilo de vida. Então Paulo ele orienta os irmãos, e ele orienta os irmãos também com uma heresia que estava surgindo no meio da igreja, de um povo que eram chamados legalistas, e tem um nome que davam para esse movimento que era antinomianismo, que era a crença que o cristão ele não estava debaixo da moralidade de Deus, que ele não precisava seguir nada moral. Ou seja, o cristão ele já aceitou Jesus, ele pode viver da forma que bem entender. Ele não precisa ter bons exemplos, ele não precisa ter uma conduta exemplar. Apenas ele prega a Cristo e professa a Cristo, mas nada muda na sua vida prática. Então Paulo estava preocupado com a igreja, pois isso estava levando muitos irmãos a viverem de forma libertina, ou viver a libertinagem. Então Paulo ele diz, cuidado com os falsos mestres. E no capítulo 3 que nós lemos, lá no início, só para nós relembrarmos o contexto, Paulo ele começa orientando os irmãos sobre os cães, ele mesmo diz. Cuidado com os cães, os falsos mestres. Cuidado com eles, eles que pregam a falsa circuncisão. Esse povo estava entrando dentro da igreja dizendo que apenas era povo de Deus aqueles que eram circuncisos e praticavam atos da antiga aliança. Eles estavam voltando com costumes judaicos para dentro da igreja. E ele estava falando, olha, cuidado com os cães que ficam se gloriando de sua carne, ou seja, que ficam se gloriando de serem circuncisos. Eles falam que apenas quem é povo de Deus é o circunciso e vocês não. Lembrando que Filipe, a maioria era gentios, tá? Não tinham muitos judeus. Então os judeus que se achegavam, eles se gloriavam perante os outros porque eles eram circuncidados. O gentio não. Então eles estavam impondo isso para os irmãos e Paulo ele se manifesta contrário. E Paulo ele também rebate esse ensinamento dizendo que os que são verdadeiros, os que são circuncidados verdadeiramente, são aqueles que adoram e se gloriam na cruz de Cristo. Esses sim são o verdadeiro povo de Deus, aqueles que adoram e se gloriam na cruz de Cristo e não se gloriam na carne e nos atos. Não se gloriam em normas e em religiosidade, mas se gloriam na cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus tem intimidade com Deus. O verdadeiro povo de Deus tem intimidade e relacionamento diário com o seu Deus. Então Paulo ele começa dizendo, e para repreender esses irmãos, ele diz, olha, eles se gloriam tanto na carne ou na circuncisão, se alguém pudesse se gloriar disso, seria eu, Paulo diz. Circuncidado ao 8º dia de vida, fariseu, zeloso e diante da lei irrepreensível, não é isso que ele diz? Ele diz que ele era um modelo de fariseu, perseguidor da igreja, ele era um exemplo de um fariseu. Se um fariseu tinha um exemplo a seguir, ele poderia olhar para Paulo, que Paulo foi um fariseu exemplar. Então Paulo diz, olha, se tem alguém que tem que se gloriar nisso, sou eu. Se isso é importante para alguém, teria que ser importante para mim, que fui muito mais exemplar do que esses que estão dizendo. Paulo estava dizendo que esses irmãos que estavam pregando isso, nem de longe tinham o grau de moralidade dentro do farisaísmo que Paulo tinha. Paulo era um exemplo de fariseu. Mas sabe o que Paulo fala? Que mesmo ele tendo um passado no farisaísmo exemplar, ele considerava tudo como esterco, como estrume, em outras traduções dizem. Ele considerava tudo aquilo que ele já viveu, perto da cruz de Cristo, como estrume. Aquilo não valia mais de nada, aquilo já não tinha efeito nenhum na vida de ninguém. A cruz de Cristo era o foco de Paulo e nada poderia se comparar com o plano de salvação que Deus colocou na vida de Paulo. Então Paulo ele deixa bem claro que o que realmente importa, que aqueles que creem em Cristo são verdadeiramente filhos de Deus e nada mais importa. Não precisa ter uma marca no corpo para você ser do povo de Deus. Nós estamos debaixo da graça, isso Paulo deixa muito bem explicado. Então Paulo, só para nós, antes de entrarmos no texto, Paulo no versículo 9, 10 e 11, ele fala da santificação, da justificação, da santificação e da glorificação do crente, que é um processo. Então nós entramos no nosso ponto, primeiro ponto aqui no versículo 12, e ele diz o seguinte, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Ele começa dizendo, olha, não que eu pense que eu já tenha alcançado tudo isso. Alcançado o quê?
Paulo está dizendo nos versículos atrás sobre a justificação que Cristo nos dá, sobre a santificação de sermos parecidos com Cristo, e ele também fala da glorificação quando nós estaremos no ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã é a glorificação quando nós estaremos morando com o próprio Cristo. E ele diz, olha, não que eu tenha alcançado tudo isso, até porque ele estava aqui, ele não tinha alcançado ainda o estágio de glorificação. Mas ele diz, olha, uma coisa eu faço, eu corro para receber o prêmio celestial. Vamos ler de novo no versículo 12? Uma coisa faço, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. A meta de Paulo era a vida eterna. A grande meta de Paulo era a glória dos céus. E Paulo diz que, por exemplo, no capítulo 1, versículo 23, ele diz que ele deseja partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É isso que ele diz em próprio Filipenses 1, 23. Então Paulo ele está dizendo para os irmãos, olha, olhem para o alto, olhem para o céu, lá é a nossa morada. E os irmãos que pregavam libertinagem ou a vida imoral de qualquer forma, Paulo fala, não se enganem. Eu prossigo para o alvo. O que ele está dizendo? Eu vivo a minha vida em santidade, embora eu já seja salvo, eu vivo a minha vida em santidade. E como ele diz lá em Efésios 4:13, ele estava à procura da estatura do varão perfeito. Nós não fomos chamados para a salvação para vivermos uma vida imoral. Nós não fomos chamados para a salvação para viver uma vida de qualquer jeito. Nós fomos chamados, como ele mesmo disse, para prosseguir para o alvo. É isso que ele diz. Ele diz assim, novamente, mas prossigo para alcançá-lo. Alcançá-lo o quê? A glória eterna. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aqui ele não está pregando salvação por obras. Aqui ele está dizendo que aqueles que foram salvos andarão, correrão essa corrida rumo à salvação. Correrão essa corrida. Não são as obras que salvam, mas nós corremos porque já somos salvos. Então, eu sempre digo, não existe a possibilidade de um verdadeiro crente chegar e falar assim, olha, eu já sou salvo mesmo, então vamos fazer o seguinte, eu vou curtir minha vida, quando eu já estiver numa idade que eu queira voltar ou não queira mais aproveitar o mundo, então eu volto para a igreja e está tudo certo. Mas esse não é o pensamento de um verdadeiro remido no sangue do Cordeiro. Esse não é um verdadeiro pensamento, porque Paulo diz que ele foi chamado por Cristo para correr essa corrida. Ele foi chamado por Cristo para prosseguir para o alvo. Então nós somos chamados por um propósito. Do versículo 13 ao 14, a Bíblia diz assim, irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. No ponto anterior, Paulo explica o porquê ele corre essa corrida. Ele corre porque ele foi chamado por Cristo, resgatado por Cristo, para correr essa corrida. Agora ele explica o porquê ele corre essa corrida. Vamos lá de novo? Versículo 13 e 14. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial em Cristo Jesus. Um ponto importante que nós temos que entender, e se nós queremos completar essa missão, nós temos que levar isso como regra. Ninguém faz a obra de Cristo olhando para trás. Ninguém faz a obra de Cristo olhando para a vida que tinha antes. Ninguém, e eu digo assim, em dois aspectos. Paulo diz, esqueço-me das coisas que ficaram para trás, em dois sentidos. Primeiro, existem pessoas que ficam olhando para trás enquanto não tinham a Cristo e desejando experimentar alguma coisa que antes tinha experimentado no mundo. E tem pessoas que já são crentes, já fizeram muito na caminhada, mas ficam administrando o resultado. Eu já fiz muito, eu já fiz bastante. Quer saber? Deixa para os mais jovens. Eu já fiz bastante. Irmãos, Paulo poderia administrar resultado se isso fosse válido. Ele teria motivos para administrar resultado? Por tudo que ele já fez para o Evangelho?
Até poderia, mas isso não era correto. Ele mesmo diz, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Não importa se eu já fui um fariseu exemplar, não importa se eu fui exemplo para muitas pessoas, não importa se eu sou um apóstolo que já plantei várias igrejas, não importa. Todo dia eu acordo e eu prossigo para o alvo. As coisas que já me aconteceram, sejam boas ou ruins, não podem me parar. E quantas vezes nós vemos pessoas paralisadas pelo seu passado? Quantas vezes nós vemos pessoas que acabam parando a sua caminhada por coisas que antes aconteceram? Não é isso que Paulo nos ensina. Ele nos ensina que todo dia ele esquece de tudo que ficou para trás e ele prossegue para o alvo, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força nas pernas para correr essa corrida. Ele não senta em cima de resultado, ele não fica se gloriando do que já passou, mas todo dia ele procura fazer mais e mais. Versículo 15 a 17, irmãos. Do versículo 15 ao 17, ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós lhe apresentamos. Paulo ele toca agora na maturidade do cristão. Ele diz, todos nós que somos crentes maduros, todos nós que já somos maduros na fé, devemos olhar dessa forma. De que forma? Que todo dia nós temos que trabalhar, que todo dia nós temos que fazer mais, que todo dia nós temos que fazer discípulo. Eu preguei isso já no começo do mês, o pastor Jadson também já falou isso. Ide e pregai o evangelho, mas no sentido de indo preguem o evangelho. A vida cristã é dinâmica, indo, faça discípulos. Indo, por onde você passar, faça discípulos, pregue o evangelho. Não pare. E é isso que ele está dizendo, que os crentes maduros, eles entendem que todo dia eles precisam fazer discípulo, todo dia eles precisam anunciar a verdade, todo dia eles precisam pregar o evangelho. Nunca parar por algum motivo ou se paralisar por alguns motivos, mas sempre correndo atrás de cumprir essa grande missão, porque nós temos ou não que completar a missão. E nós só vamos completar a missão se todo dia nós acordarmos e falarmos o seguinte: Senhor, revigora as minhas forças. O que já aconteceu, seja de bom ou de ruim, ficou no passado. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. O que ele diz? Aquele que coloca a mão no arado e fica olhando para trás é que ele não tem certeza, ele não tem foco, ele não tem alvo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás perde o foco. E Paulo diz 2 vezes, eu prossigo para o alvo. Paulo tinha uma meta, Paulo tinha um alvo a conquistar. E é isso que nós temos que ter. Qual é o alvo que você tem no seu dia a dia? Qual pessoa, qual crente, qual discípulo você pensa em fazer? Quem que você mira e diz, esse eu vou ter um relacionamento intencional para pregar a palavra de Deus? Qual que é o alvo? Qual que é o propósito? Para quem você tem pregado? Ou você tem caminhado por aí sem foco e sem rumo nenhum? Paulo ele diz que um crente maduro, ele vai olhar para o céu, ele vai olhar para a glória, ele vai olhar para a vida eterna, ele vai ver a vida eterna como o ápice, como a coisa mais importante do mundo. Nós temos, irmãos, não apenas que crer na vida eterna, mas nós temos que desejá-la. Como é que nós vamos pregar o evangelho aí fora se nós não desejarmos a vida eterna? Se nós não vivermos de acordo com essa corrida que Paulo fala, ou com essa, ele diz que ele prossegue para o alvo a fim de chegar no prêmio celestial. Quem aqui já, antes de dormir, fecha o olho e fica imaginando como é o céu? Quem aqui pensa no céu? Quem aqui pensa como vai ser com Cristo? É a melhor coisa que as nossas mentes humanas jamais conseguiria explicar ou conceber o que deve ser.
Esse é o propósito. O crente ele tem que olhar para o alto. O foco do crente é lá, não é aqui. E Paulo diz o seguinte: irmãos, não deixe com que ninguém vos engane. Olhem para o padrão que eu vos lhe apresentei. Paulo e Timóteo estiveram na fundação dessa igreja em Filipe. Eles apresentaram um padrão, eles apresentaram um padrão de obreiro, eles apresentaram um padrão de crente. E estavam entrando muitas pessoas na igreja pregando falsas moralidades, ou nenhuma moralidade. E ele diz: olha, irmãos, não se enganem. Lembrem do padrão que eu lhe apresentei. Lembrem que vocês começaram com um padrão. Lembrem que eu deixei essa doutrina para vocês. Não se deixem enganar. Paulo lhe diz, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou. Paulo não está dizendo, olha, me imitem porque eu sou bonzão. Paulo não está sendo arrogante e muito menos prepotente. Paulo está falando, olha, sede meus imitadores, sabe por quê? Porque a minha referência é superior a qualquer coisa. Sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo, que é o alvo. Não sede meus imitadores pelas minhas qualidades. Não sede meus imitadores pelas coisas que vocês veem em mim e julgam ser importantes. Mas sede meus imitadores por um único motivo, porque eu imito a Cristo. Irmãos, quando nós... Por exemplo, tem um tênis ou uma roupa falsa. Como que nós conseguimos identificar se aquilo é falso ou se aquilo é verdadeiro? Às vezes, olhando a cópia, ela é tão idêntica que nós não conseguimos a olho nu identificar. Mas se nós colocarmos o original do lado, dá? Não fica mais fácil nós identificarmos o que é falso quando o original está do lado? É mais fácil. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, estão pregando muita coisa aí, estão pregando muita bobagem aí, mas eu lhes apresentei o padrão. Comparem com o padrão que eu lhes apresentei, que daí vocês saberão o que é certo e o que é errado. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, que é o nosso padrão. Num mundo onde surgem várias coisas, a cada dia surgem novas ideologias, a cada dia nossos jovens são bombardeados por muitas informações, a cada dia nós vemos em todas as áreas, política, etc., muitas coisas para confundir o cristão, mas a palavra é o fiel da balança. A palavra que vai nos fazer discernir o que é certo e o que é errado, apenas a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Prosseguindo, versículo 18 e 19. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Paulo ele diz que muitas vezes já orientou e repete agora com lágrimas. Existem muitos aí que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E Paulo ele cita 3 aspectos para identificar quem é que vive como inimigo da cruz de Cristo. O primeiro ele diz que o Deus dele é o seu próprio estômago. Ou seja, ele diz que são as pessoas arrogantes, prepotentes, que não se importam com ninguém, que se acham autossuficientes, que se acham donos da verdade. Ele diz isso, essa expressão, o Deus deles é o próprio estômago, é que eles se colocam como o perfeito, o exemplo a ser seguido, porque tudo que ele faz é a verdade, é verdadeiro. O Deus deles são eles próprios. Não se importam com as pessoas. Quem vive assim, de uma forma arrogante e prepotente, age como alguém que é inimigo da cruz de Cristo. Porque Cristo mesmo, Filipenses 2 diz que ele veio como servo. E não se apegou, o fato de ser Deus era algo que ele deveria se apegar-se, mas se esvaziou, vindo a ser servo. Então, se Cristo nos apresentou um padrão de humildade, ao contrário, só pode ser inimigo porque não tem meio termo aqui nesse mundo. Ou você é cristão ou você não é cristão.
Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. É impossível você ter um meio termo ali. Ter uma pequena amizade com Deus e ter uma pequena amizade com o mundo. O segundo ponto, Paulo diz que as pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo têm orgulho em coisas vergonhosas. É isso que ele estava dizendo. Olha, as pessoas que estão pregando imoralidade aí são inimigos da cruz de Cristo porque eles vivem de forma vergonhosa e ainda se orgulham disso. Eles ensinam os outros a viverem de forma vergonhosa e ainda se orgulham do que fazem. E hoje nós vemos uma cultura muito forte, não só no país, mas no mundo todo, pregando uma imoralidade. Hoje o adultério ele é algo muito minimizado. Hoje a separação, o divórcio ele é banalizado. Hoje a cultura em que nós vivemos prega a imoralidade a todo momento. Basta você ligar o seu computador, a sua televisão, qualquer coisa que você tenha acesso. Você vai ver coisas imorais acontecendo e um público enorme aplaudindo. Porque é isso que tem sido pregado. Os valores já foram invertidos, os valores já foram esquecidos. E quem segue o padrão é chamado de antigo. E quem segue o padrão é chamado de alguém que é retrógrado. E o terceiro, ele diz que aqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo só pensam nas coisas terrenas, é o que o texto diz. Paulo diz que quem pensa apenas em coisas terrenas é inimigo da cruz de Cristo. As pessoas que só olham para cá, só olham para a vida, só querem ganhar, só querem ter, e nunca olham para cima. As pessoas que não colocam a sua confiança em Cristo, mas colocam a sua confiança em qualquer outra coisa, essa pessoa é inimigo da cruz de Cristo. E Paulo diz que nós não devemos ser assim. Nós não devemos caminhar ou viver como inimigos da cruz, mas de alguém que foi salvo através da cruz. E como nós estamos vivendo? Como é que nós estamos nos comportando? Será que em algum momento, Paulo citou 3 características muito fortes de quem vive como inimigo da cruz. Será que nós em algum momento nós não caímos uma dessas 3? Será que muitas vezes nós não somos pegos pelo nosso ego? Será que muitas vezes nós não nos pegamos olhando muito para as coisas desse mundo? Será que muitas vezes nós não acabamos cometendo alguma coisa e ainda nos sentimos orgulhosos dessas coisas erradas? Como é que nós temos vivido a nossa vida? Como é que nós temos vivido? Irmãos, santificação não é apenas uma lista de coisas que vai fazer você ter uma vida aparentemente boa na frente das pessoas. Essa não é a base da santificação. Você ter uma vida exemplar perante as pessoas com as suas obras. A base da santificação é o relacionamento com Cristo. É o relacionamento íntimo com Cristo. Portanto, você pode parecer perfeito para as pessoas de fora. Você pode parecer bonito, você pode parecer um crente exemplar, você pode ter várias qualidades que as pessoas olham e falam: nossa, eu gostaria de ser como ele, eu gostaria de ser um crente como ele, mas se você não tem intimidade com Cristo, tudo isso é casca. Se você não tem uma vivência, uma intimidade com Deus, tudo isso é apenas uma casca. O princípio da santificação é intimidade diária com Jesus. Para nós caminharmos para o fim, a nossa cidadania, porém, no versículo 20 ele diz: está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo ele termina dizendo: pessoal, nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do alto. A nossa realidade ela é muito superior. Nada se compara com a glória que está por vir. Nada. Imagine uma coisa boa que você gostaria de ter nessa terra. Não é nem sombra do que está nos esperando. Não é nem sombra. Nós temos que olhar para o alto. Ele diz mais uma vez, olha, Paulo diz várias vezes que ele prossegue para o rumo, para o alvo. E ele termina dizendo: não somos cidadãos dessa terra. Irmãos, quem aqui tem problemas? Quem aqui passa por dificuldades na vida?
Eu fiz isso um tempo atrás, né? Eu perdi minha mãe no mês passado. Quando estava nos dias mais difíceis, eu olhava para o céu. É uma coisa que nos acalma, porque nós sabemos que há algo muito superior esperando cada um de nós, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. E muitas vezes nós paramos de pensar no alto para pensar em coisas aqui dessa terra. E perdemos o nosso foco, perdemos o nosso alvo. Temos uma missão para completar. Essa é a nossa divisa. Vamos completar a missão. Mas Paulo aqui ele diz como ele completou a missão dele. Paulo fez a parte dele, a época dele já passou, agora é a nossa. E ele contou aqui como ele fazia. Não se apegava ao passado, esquecia das coisas que ficaram para trás, seja ela é boa ou ruim. Ele ainda diz, eu considero como esterco perto da cruz de Cristo, eu considero como esterco do que está por vir, do que eu tenho para fazer. A minha missão é muito mais importante do que ficar olhando para trás. Então, se você olha muito para trás, pare de olhar para trás. Olhe para frente. O alvo está na frente. A mulher de Ló olhou para trás certa vez. E o que aconteceu com ela? Vamos olhar para frente. Temos um trabalho a cumprir. Muitas vezes nós ficamos olhando para trás com mágoa, com rancor, preso no passado por coisas que já aconteceram. Sabe o que Paulo diz? Deixa tudo isso para lá, sabe por quê? Na verdade não é isso que importa. Na verdade o que importa é que nós temos uma grande missão para cumprir e um dia nós estaremos todos lá em cima. Desapegue de raiva, desapegue de rancor, desapegue de mágoa. Viva para Cristo todos os dias. Viva para Cristo com entusiasmo todos os dias. Faça a sua missão, indo, faça discípulos. Ensine as pessoas o caminho que elas devem andar. Mostre Jesus para elas. E ele ainda diz, no último versículo, no versículo 21 ele diz, porque pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele, Jesus, nos transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Um dia todos nós estaremos com ele com corpos incorruptíveis. Tudo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade. Óbvio para aqueles que creem em Cristo. Temos uma missão para cumprir. Mas com qual entusiasmo nós estamos anunciando a mensagem do Salvador? Será que nós realmente cremos naquilo de tal forma que nós vivemos e ansiamos por aquilo? Ou apenas é algo, vamos lá na igreja porque é bom, porque, poxa, é legal, tem pessoas legais. Não, vamos lá porque você vai ouvir uma mensagem que é o único caminho para a vida eterna, que é algo superior a qualquer outra coisa que você almeja aqui nessa terra. Que possamos desejar isso, que possamos ser crentes maduros, olhando para cima e não para baixo. A cabeça do crente tem que estar apontada para cima e não para baixo, porque é lá a nossa morada celestial. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos instrui na caminhada. Te agradecemos porque o Senhor nos mostra que nós teremos um prêmio celestial. Te agradecemos porque nós estamos prosseguindo para o alvo, assim como Paulo disse, que ele estava à procura da estatura do varão perfeito. Que nós possamos viver em santidade, que nós possamos correr essa corrida. E essa corrida não ganha quem chega primeiro, mas aquele que chega até o final. E todos aqueles que o Senhor alcançou, chegará ao final. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, Pai. E que o Senhor nos use, Pai. Que o Senhor venha nos incentivar a cada vez mais a falarmos dessa maravilhosa graça. Que nós venhamos a transmitir a maravilhosa notícia de boas novas. Que é Deus vindo até o homem. Subindo numa cruz que não era dele. Para salvar o seu povo. Que nós possamos anunciar essa mensagem, Pai, até que o Senhor venha. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa estar abençoando todos os missionários que estão ao redor desse mundo, Pai. Sofrendo nos campos, passando por dificuldades. Que o Senhor possa estar abençoando todas as igrejas, Pai, que têm passado por dificuldade também.
Que o Senhor possa usar os teus servos para restabelecer os trabalhos, ajudar os missionários, para que o Evangelho continue avançando nesse mundo, Pai. Porque assim que o Evangelho for anunciado nos 4 cantos da terra, virá o fim e estaremos na glória com o Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Muito obrigado, Pai. Nos faz parecidos com o Senhor, para que nós possamos nunca perder o foco do alvo, que é morar com o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.